Capítulo 8, de versos 18 a 25. 8 de 18 a 25. É uma parte muito importante da carta de Paulo aos Romanos. E diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Paulo está dizendo, tenho para mim que volte por favor lá o 18. Porque eu tenho para mim que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória do tempo futuro, que será revelada em nós. Então Deus revelará em nós algo especial, que nos dará como recompensa das lutas e dificuldades que vivemos no tempo presente. Ou seja, já dentro do tempo presente, Deus nos prepara para revelar em nós e através de nós a sua glória. Verso seguinte, olha só. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, o tempo não é difícil, o tempo não é problemático, mas é exatamente nesse contexto sócio, geopolítico, econômico, que gerou-se a expectativa da criação. A criação de Deus aguarda o quê? A manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Então aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então a expectativa da criação qual que é? Que se manifestem quem? Vamos, acreditem, que se manifestem os filhos de Deus. Então a criação tem uma expectativa, por conta das dificuldades que a criação vive. Ela aguarda com ansiedade, com ardente expectativa, a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que nasceram do alto, nasceram do Espírito, receberam Jesus como Salvador pessoal. Então nós estamos falando da minha vida, da sua vida, da nossa vida como igreja, que se constitui corpo do qual Jesus é cabeça. Então a natureza, a criação, geme e anseia por um dia de libertação. E ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus para que isso aconteça. Veja o verso seguinte, verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. A criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então esta situação toda está acontecendo porque houve um agente que sujeitou a criação a esta situação, a este estado de coisa, do qual estado a criação geme e anseia por um dia de libertação. Então a criação quer se libertar dessa sujeição e aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que serão instrumentos de Deus para ajudar nessa tarefa grandiosa e extraordinária. Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, o que é a esperança da criação? O que a criação anseia? A manifestação dos filhos de Deus para quê? Para que ela seja redimida do cativeiro. Então, Paulo entende que a criação está dentro de um cativeiro e aguarda a manifestação dos filhos de Deus para que possam criar para ela a liberdade, no sentido de conduzi-la à glória dos filhos de Deus. Então, verso seguinte, verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, o que Paulo está entendendo? Que a criação geme e anseia por um dia de libertação. Veja no verso 22, na sua Bíblia, se não tem, ela tem dores de parto. Tem aí na sua Bíblia? Quem tiver, levante a mão.
Verso 22, está lá? Está lá? Está lá? Tá ok? Então, nesse texto aqui diz, a um só tempo geme e suporta angústia. Em outro texto diz, ela tem dores de parto até agora. Ou seja, é como se estivesse para nascer algo que está dentro desta criação, mas esta criação está no cativeiro, está presa, e precisa então da manifestação dos filhos de Deus para serem parteiros desta nova criação, parteiros deste novo momento, deste novo nascimento, desta nova oportunidade. Verso 23. E não somente ela, criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então não é só a criação, mas nós que temos as primícias do Espírito também estamos envolvidos nesse contexto. E todos nós aguardamos a completa identidade com o Senhor, que é a redenção do nosso corpo mortal, que é então a adoção de filhos, para experimentarmos no decorrer do tempo a redenção do nosso corpo mortal. Então veja lá o verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperará? Então nós somos salvos, somos as primícias do Espírito pela fé. E isso vemos pela fé. Compreendemos pela fé e dizemos que fomos salvos pela fé. E agora aguardamos que se manifeste em nós a plenitude desta salvação, que é a redenção do nosso corpo mortal. Até então estamos dentro de uma geração, dentro de uma criação que geme e anseia por esse dia final, por esse dia de libertação. Verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí, nós temos que ter uma certa paciência para esperar o tempo de Deus, quando todas estas coisas chegarão a uma conclusão final, e então teremos da parte de Deus a redenção dos nossos corpos mortais. Então, eu separei esse texto hoje para dizer como que é importante a nossa compreensão do propósito de Deus para a vida da igreja, para a vida das famílias cristãs, para a vida do crente, para a vida do cristão. Como que é importante a gente entender qual é a nossa missão dentro deste mundo, revelada esta missão pelo apóstolo São Paulo. Então veja só, a criação aguarda com ardente expectativa, até com dores de parto, né? A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação tem uma expectativa e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Por que a criação tem uma ardente expectativa e aguarda a manifestação dos filhos de Deus? Porque a Bíblia diz que a criação se corrompeu. Ela se perdeu do propósito de Deus. Ela se perdeu do ideal de Deus. Então ela geme com dores de parto, querendo se libertar desta corrupção, deste corromper-se, deixando para trás o propósito de Deus e construindo uma nova realidade, longe do propósito de Deus. Então ela sente essa necessidade. Às vezes ela não sabe o que significa isso, mas os frutos disso se manifestam no dia a dia. Então quem quiser fazer uma leitura da criação, uma leitura da sociedade, uma leitura da humanidade, vai encontrar na humanidade, não somente agora, mas em alguns momentos especiais da história, vai encontrar esta manifestação da corrupção daquilo que era o propósito de Deus, que se corrompeu por causa da vaidade do homem. E assim, se corrompendo por causa da vaidade, se distancia do propósito de Deus e desconstrói o propósito de Deus.
E se desconstrói o propósito de Deus, constrói uma nova ordem, fora do propósito de Deus. Por isso que o mundo tem uma ordem constituída. Ele tem um conjunto sistêmico constituído. Mas quando você olha a essência do mundo, não encontra o fruto do Espírito. Encontra muitas vezes o contrário disso, as obras da carne. Então nós somos chamados como filhos de Deus a entender isso. Não para sermos juízes do mundo, mas para sermos um sinal do reino que alerta o mundo ao nosso redor para o fato de que há uma alternativa a esse mundo que se corrompeu. Esta alternativa é a manifestação dos filhos de Deus, porque existe esse Filho de Deus. E se existe esse Filho de Deus, o que não é Filho de Deus pode tornar-se. E então se torna aquele segundo o coração de Deus, que aguarda a redenção do seu corpo mortal. Então essa sociedade, você acredita que Paulo tinha razão quando disse isso? Que a sociedade se corrompeu, que a humanidade, a criação se corrompeu e se desvirtuou do propósito de Deus? Aconteceu isso nos primeiros momentos da nossa história, nos tempos de Noé. A Bíblia diz que tudo que estava ao redor de Noé se corrompeu. E os homens já não tinham mais consciência do propósito de Deus, nem compreensão do propósito de Deus, nem submissão a Deus, nem conhecimento de Deus. Então o mundo entrou numa compreensão puramente carnal, humana, e deu vazão aos seus desejos, sentimentos, e assim a sociedade se desvirtuou de tal maneira que o Senhor Deus disse: é chegado um tempo de juízo, porque já não encontro na criação o propósito que eu dei a ela. Porque a Bíblia diz que Deus criou o mundo, e a terra Ele a deu aos homens, para que a pudessem administrar e gerenciar em função da sua glória, para o louvor da sua glória, em honra ao seu próprio nome. Deus nos criou para que fôssemos extensão da sua gestão sobre a terra que Ele criou. Só que nós desvirtuamos esse propósito. E ao desvirtuarmos esse propósito, criamos este anseio de libertação, porque a terra se sente oprimida. Por isso que tem dores de parto, querendo trazer aquele grito que está lá dentro para fora. Tirar, arrancar de dentro da criação esse elemento de corrupção, para trazer para essa criação um novo momento, um novo olhar, uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance. Por isso que a Bíblia diz: eis que faço novas todas as coisas. Paulo disse assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, então as coisas fizeram novas. Então o que Paulo está dizendo? É possível haver uma transformação no conteúdo da sociedade, da criação. Criação é mais do que humanidade. Criação é o conjunto da obra, dentro da qual a humanidade se manifesta. Então é todo o ecossistema, é tudo que existe no mundo. Tudo isso vai se corrompendo, porque como Deus entregou a gestão desta terra aos homens, se os homens se corrompem, eles corrompem com a sua corrupção o resto que está ao redor. É por isso que existe a corrupção, porque a Bíblia diz: o coração do homem é enganoso, é corrupto e mais enganoso do que todas as coisas. Então a corrupção e o engano está dentro de nós. Se não houver dentro de nós um novo nascimento, se não houver dentro de nós aquela palavra de Jesus que Ele enviou o seu Espírito para nos convencer do juízo, do pecado, da justiça, se não houver esta revelação de Deus para dentro de nós, nós continuamos com os nossos olhos fechados. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas cegou os olhos do nosso entendimento, para que não percebamos o propósito de Deus e vivamos segundo a nossa própria maneira de ser e de pensar e de existir. Por isso que a certa altura,
Deus fez com Noé uma situação complicada. Ele deu ali uma meia trava na criação. E deu a chance de começar de novo. Começou de novo, mas não demorou muito tempo e as coisas se tornaram desorganizadas outra vez. Porque o homem natural, diz a Bíblia, ele não compreende as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Se não tiver uma capacitação espiritual procedente do Espírito de Deus, não haverá percepção espiritual segundo o coração de Deus. Por isso que Deus nos chama para uma experiência de conversão. Por isso que Deus nos chama para uma experiência de relacionamento com Ele. Por isso que a Bíblia diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, por que a natureza e a criação geme e anseia pelo dia da libertação e aguarda a manifestação dos filhos de Deus? Porque Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Reconciliação de quê? Reconciliação do homem com Deus e reconciliação dos homens entre si. Porque o propósito de Deus é que nós vivamos piedosamente no presente século. O propósito de Deus, então, é nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que o texto diz. Então, meus amados irmãos, essa é uma missão que Deus deixou com os seus filhos. E Paulo alerta, olha, a sociedade anseia, a criação anseia por um dia de libertação, por um dia de transformação, por um dia de renovação. E ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus, que são aqueles que vão ser responsáveis por trazer a imagem do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, o testemunho transformador do reino de Deus para dentro da cidade dos homens, para dentro da sociedade humana. Então a igreja tem essa missão de trazer visões do reino de Deus para dentro do reino dos homens. E olha como aconteceu com os homens no passado. Um dia, os homens estavam tão imbuídos de si mesmos que eles disseram, vamos construir uma torre. Queremos construir uma torre que nos leve ao céu, uma torre que preserve o nosso nome, uma torre especial que manifeste a nossa tecnologia. E começaram a construir uma torre. E Deus olhou do céu e disse, essa torre não faz o menor sentido se ela me exclui. Porque, na verdade, eu constituí a criação e a dei a vocês para que vocês aguardassem. Mas vocês devem fazer isso dentro dos limites que eu lhes dei, dentro do que eu lhes ensinei, dentro do que eu lhes revelei. E o que eu revelei não foi desse jeito. E aí Deus falou assim, vou descontar isso aí. E descontou aquilo ali. No outro tempo, Deus falou assim, vamos construir uma torre que toque o céu. Só que essa torre será construída de cima para baixo. A que os homens queriam construir era de baixo para cima. Se originava na sabedoria animal, terrena e diabólica, adversária. Mas a torre que Deus queria construir procede do alto. Sabe quando que foi? Foi em Pentecoste. Enquanto em Babel houve a confusão de línguas e o desentendimento generalizado, em Pentecoste houve a convergência de línguas e o entendimento generalizado. Por que que todos ouviam na sua própria língua? Porque era uma obra de Deus, que operava tanto no falar quanto no ouvir. E assim ele uniu aquilo que estava dividido e separado, pela obra do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, todos nós fomos batizados no Espírito Santo, formando o corpo de Cristo. Ninguém forma o corpo de Cristo, se não é batizado no Espírito Santo. E ninguém que é batizado no Espírito Santo deixa de formar o corpo de Cristo.
Então significa que o Espírito é o centro, o Espírito é o elemento central da construção de Deus, de levar o homem da terra para a dimensão celestial. Por isso que quando Jesus morreu, ressuscitou, ele subiu para estar à direita do Pai, nas regiões celestiais. E ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei das regiões celestiais para todos vós o meu Espírito, que estará convosco e habitará em vós, e vos guiará em toda a verdade, e vos darei a minha revelação pelos santos profetas e apóstolos, e todos aqueles que seguirem esta revelação, liderados pelo Espírito Santo, serão conduzidos em toda a verdade. Daí a razão porque o fundamento da nossa fé é a palavra, porque a palavra nos revela o que Deus quer que entendamos. A palavra nos revela a obra grandiosa de Jesus Cristo como culminância do propósito de Deus para a nossa reconciliação com Ele, para a nossa construção com Ele. Por isso que ele diz: vocês são os filhos de Deus. Uma vez que reconciliados com Deus, agora dentro de vocês está a palavra da reconciliação, a palavra da construção da unidade humana, a palavra da construção da sociedade dentro do propósito para o qual Deus a criou. Deus criou o seu jardim e disse: você vai viver num jardim. Só que a gente destruiu o jardim, complicou o jardim. E ao invés de criarmos um espírito de irmãos, criamos um espírito de confusão, de dificuldade, de conflito, de problema, de guerra, de ódio, de raiva, de rancor, de prostituição, de maldade, de malignidade, de carnalidade. Então isso foi o que prosperou mais do que o fruto do Espírito, que é amor, alegria, domínio próprio, mansidão, temperança. Então o Senhor Deus olha para a terra e diz: o que eu produzi com o amor do meu coração, o homem desconstruiu com a agonia da sua carnalidade. Por isso que Paulo diz assim: eu não vos pude falar como a espirituais, tive que vos falar como a carnais, dada a infantilidade da sua compreensão das coisas espirituais, das coisas de Deus. Eles são como bebês, não sabem de nada. Então eu não tenho como falar com vocês como espirituais, tenho que falar com vocês como carnais. Mas o que eu quero falar com vocês é que vocês têm que sair da condição de carnais para a condição de espirituais, onde o Espírito comunica com o seu Espírito que você é filho de Deus e que você deve se manifestar no mundo para trazer a essência de Deus para o coração daqueles que se desviaram dele e precisam recuperá-lo na sua experiência pessoal. Olha que ministério tão bonito que Deus deu para a igreja, que ela se torne a revelação de Deus para uma sociedade perversa e corrompida. É isso que Jesus disse: vós sois astros luminosos no meio de uma geração perversa e corrompida. Não é que a gente é melhor do que os outros, não é que a gente tem, não é nada disso, é apenas a gente tem uma missão a cumprir, uma responsabilidade maior, porque teve uma percepção de Deus, e todo aquele que tiver uma percepção de Deus vai entender que isso é responsabilidade sua. Então é sair da zona de conforto e fazer algo que represente um estado de amor operante para conduzir os homens a uma relação poderosa com o Deus da criação, passando pela experiência de se autoconhecer à luz dos olhos de Deus. Foi isso que aconteceu com Isaías. Quando ele viu a grandeza de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo, estou morrendo, estou padecendo no meio de uma sociedade corrompida, meus lábios se corromperam, e os lábios daqueles que estão ao meu redor se corromperam também, eu estou corrompido na minha essência. E Deus então misericordiosamente tirou uma brasa do altar, tocou os seus lábios e disse: seus lábios foram purificados, sua essência foi purificada. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: com quem que eu posso contar, Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim, conte comigo. Mas Deus só pode contar conosco no momento que nós temos consciência de que Ele habita em nós, que Ele nos purificou, que Ele nos alcançou com a sua graça, nos salvou,
nos fez seus filhos e nos comissionou para que nós pudéssemos ser manifestação do seu amor e da sua graça, sal da terra, luz do mundo, onde nós pudéssemos estar, onde nós pudéssemos chegar. Então, não é que a igreja seja melhor do que ninguém, a igreja só tem uma responsabilidade a mais do que os outros, porque ela tem consciência do senhorio de Jesus Cristo, da autoria da salvação que procede de Deus. Então a igreja acaba por ser a parte da sociedade que está agoniando, em agonia, sofrida. A igreja passa a ser a parte desta comunidade social que tem consciência da manifestação de Deus em seu coração, fazendo disso um elemento de responsabilidade espiritual que se revela na vida sócio, geopolítica e econômica de um povo completa ao alcance do seu testemunho. Não somos juízes do mundo, somos reconciliadores do mundo com Deus. Somos chamados à reconciliação. E se nós muitas vezes não conseguimos nem nos reconciliar conosco mesmo, não conseguimos nem nos reconciliar uns com os outros dentro daqui da casa, quanto mais seremos instrumentos de Deus para reconciliar o mundo com Ele. Então temos que começar pela base, é conosco mesmo. E a reconciliação mais importante não acontece fora, acontece dentro de cada um de nós. Nós que temos que nos reconciliar com Deus. Nós é que temos que entregar o coração ao Senhor, coração corrompido, coração enganoso. O Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque o Senhor tem que trabalhar primeiro no nosso coração. Porque trabalhando no nosso coração, Ele diz: eu vou tirar o seu coração duro e vou colocar um coração sensível. Ele diz que vai fazer esse transplante de coração para começar a trabalhar em nós e para depois trabalhar através de nós. Não há como sermos manifestação de Deus no mundo se não temos a manifestação de Deus presente em nossa experiência pessoal e particular. Não é para ser melhor do que ninguém, é só para ser uma alternativa a um mundo que jaz no maligno. É só para podermos mostrar com autoridade que Deus é Deus e que Ele encontra um espaço no coração do homem e transforma, abençoa e tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo dizia aos romanos assim: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o seu culto racional, o seu culto inteligente, é uma entrega ao Senhor. E não vos conformeis com a mundanidade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Mas nós queremos ficar com a nossa mente transformada pela mente de A, de B, de C, de Y, mas pouco queremos ser transformados pela mentalidade, com a mentalidade do Senhor, proveniente da mente de Cristo, proveniente da obra do Espírito Santo, proveniente do quebrantamento, proveniente da inserção em nós do Espírito, que nos leva a experimentar uma novidade de vida, nascido não da carne nem do sangue, porque a carne e o sangue é da carnalidade humana, mas nascida do alto, do Espírito, de quem procede a sabedoria que vai trazer para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, para a vida da sociedade onde nós estamos, um rumor de esperança, alguma coisa que ajude a sociedade que sofre a ter as suas feridas pensadas, a ter as suas dores saradas, a ter os seus descaminhos orientados, instruídos pelo Senhor. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho. Se eu preciso uma iluminação da minha mente, se eu preciso um clarear do meu caminho, se eu preciso algo que me conduza na direção do propósito de Deus, se eu preciso ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, eu preciso a luz da palavra, eu preciso a liderança do Espírito, eu preciso a humildade
para ser, nas mãos de Deus, um instrumento que abençoe a vida das pessoas que estiverem ao meu redor. Falar nessa espiritualidade no mundo atual é como falar de algo tão estranho e tão esquisito, porque o homem está excluindo paulatinamente Deus das suas relações, tanto pessoais quanto interpessoais. Gradativamente Deus vai sendo escanteado, como foi em muitos outros momentos da história. E então sobra para nós construirmos a Torre de Babel. Só que no meio da construção a gente se desentende e começamos a brigar uns com os outros. E Deus disse, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós queremos acrescentar todas as demais coisas, excluindo o reino, excluindo Deus, excluindo o Espírito Santo, excluindo aquilo que pode, procedente do alto, trazer uma sabedoria que é cheia de bons frutos, que é cheia de entendimento. Portanto, não deixe de considerar que você é um filho de Deus e que a sociedade que vive a angústia como quem vive dores de parto, ela aguarda a sua manifestação, o seu amor, o seu cuidado, a sua atenção. Jesus disse uma coisa interessante, ele diz assim, quem viu uma pessoa passando necessidade lá na prisão e lhe deu um copo d'água, ele fez algo em memória de mim, ele fez algo que revela o meu cuidado. Tiago diz que a religião perfeita é aquela que cuida das viúvas, dos órfãos, daqueles menos reconhecidos no meio da sociedade. Talvez tudo que nós precisamos é mostrar para todos nós, a começar em nós, mostrar para todos que estão ao redor de nós, que existe um Deus que se preocupa com a totalidade das pessoas e não apenas com algumas pessoas. Não pense que Deus está interessado num grupo em detrimento de outro grupo, não. Deus está interessado na criação e Ele vê que ela sofre e Ele diz que ela aguarda a manifestação dos filhos dEle, que não são partidários da carne, mas são corpo de Cristo para fazer a vontade de Deus acima e além das circunstâncias. Que a gente possa ter essa percepção e que a gente possa ser resposta de Deus para a necessidade dos homens ao nosso redor. Isso não é coisa fácil, isso não é coisa simples, isso não é uma superficialidade da fé, tem que aprofundar, tem que buscar raízes mais profundas, tem que buscar uma identidade maior com Deus, com a palavra, com a oração, para que Deus revele no nosso coração o que Ele quer fazer em nós e o que Ele quer fazer através de nós. Amém, meus irmãos?